Um, a prefeitura reconheceu o erro na cobrança do IPTU contra a pessoa falecida. Isso é inédito. E eu trouxe para vocês aqui, ó, a decisão que comprova isso. Esse é o documento que comprova que a prefeitura acabou concordando que realmente essa execução iniciou de forma errada, iniciou contra a pessoa falecida. Essa cobrança injusta, eu venho explicando em outros vídeos, eu venho já há algum tempo explicando que não pode cobrar IPTU de pessoa falecida judicialmente. E é justamente nesse ponto que saiu essa decisão que eu trago aqui. Lógico, eu não vou falar o nome, é uma sentença, é um cliente nosso, e essa decisão aqui, ela está fresquinha, é de 16 de janeiro agora de 2026. E do que se trata? É uma execução que deu início em 2025, cobrando o exercício IPTU de 2023, um valor de R$ 39.400, 400 e uns quebrados, mas essa execução, ela começou em nome da pessoa falecida há mais de 20 anos. E não é só essa, teve uma sequência de cobranças e essa execução aqui foi a última. E eu estou trazendo hoje essa sentença, o documento que comprova o que eu venho falando. E eu vou destacar, eu peguei até o marca-texto aqui, eu vou destacar os principais pontos. Até uma novidade para mim, que a justiça agora, o próprio fórum, o juiz, ele fez a pesquisa antes de dar essa sentença. E é esse trecho que eu acho importante ler aqui para vocês. Cuida-se de execução fiscal ajuizada em face do executado falecido, informação comprovada através de pesquisa realizada. Olhem isso, olha como está a justiça agora. Pesquisa realizada com robôs homologados e disponibilizados pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Olha como já está informatizada a justiça, que buscam informações nas bases públicas do CNJ e do CRC-JUDE. E continua. No lote analisado foram excluídas as execuções ajuizadas em face da pessoa jurídica e do espólio. O que acontece aqui com esse cliente? A execução, ela estava sendo cobrado contra a pessoa jurídica, que era contra a construtora que fez o prédio, mas estava diretamente na unidade do cliente. E também como responsável o falecido, a pessoa falecida. Então as outras execuções também eram nulas, porque primeiro estava contra a construtora e não contra o proprietário da unidade. E na questão do proprietário da unidade era uma pessoa falecida. Então essas execuções, elas deram início com a pessoa falecida, já falecida, no ato que foi inscrito em dívida ativa, no ato que foi feito a CDA, que é aquele título que a prefeitura usa para executar e fazer a cobrança judicial do IPTU, a pessoa já era falecida. E é isso que eu venho explicando. Nesse momento, quando lança na CDA, que é essa certidão de dívida ativa, e a pessoa já está falecida, essa cobrança nasce nula. E é isso que o juiz falou nessa decisão, nessa sentença, que foram, através de pesquisas com os robôs homologados pela Secretaria da Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça e pelos dados do CNJ, analisando as outras execuções
que foram excluídos, as outras execuções ajuizadas, que foram excluídos do polo passivo, a pessoa jurídica, ele passou agora, nesse caso, a analisar a cobrança em fase do falecido. E a conclusão que ele chegou? Foram identificados processos apontados no anexo 1, incluído na execução, com apontamento, vejam isso, com apontamento titular falecido, ou indicação de óbito no CRC-JUDE. Olhem só, a Justiça agora está fazendo pesquisa para verificar se quem consta, se o réu daquela execução está vivo ou não. E isso até que demorou para ser feito. Então, nesse caso, ele já cita aqui no início da sentença, com apontamento do titular falecido e indicação de óbito. Ele cita aqui as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, né, que é o atual entendimento sumulado, que impossibilita o redirecionamento dessa execução para o espólio. O que quer dizer isso? A cobrança, quando ela nasce nula, ela não pode simplesmente apagar o nome do falecido lá naquele título da CDA e colocar agora aqui o nome do herdeiro ou o responsável pelo espólio. Nasceu nula, ela tem que ser extinta. Essa cobrança, ela acaba. A prefeitura tem que começar a cobrança novamente por quem de direito e indicar ou o responsável pelo espólio, que o espólio, e eu vou explicar rapidamente o que é espólio aqui, porque já me perguntaram numa live que eu fiz. Espólio nada mais é do que os bens que o falecido deixa. O falecido deixa crédito e deixa dívidas. Todo o que compõe esses créditos e essas dívidas é o que compõe o espólio do falecido. Então, o espólio são os bens, são o que ele tem de crédito e o que ele tem de dívida. Isso é o espólio. E esse espólio precisa ser feito, para ser feita a divisão para quem cabe essa parte do espólio, precisa ser feito o inventário. Para ser feito o inventário, quando abre-se o inventário, é nomeado um inventariante. Se for casado, normalmente é a esposa. Se não for casado, e no caso de imóvel, é o herdeiro que estiver na posse do imóvel. Essa sequência está no Código Civil, que são os responsáveis provisórios. Primeiro a esposa, a viúva, né, se for casado, se não for casado, o herdeiro que estiver na posse do imóvel. Então, espólio são os bens que o falecido deixa, bens, créditos e dívidas, tá? Então, o que essa súmula do STJ diz? Não pode redirecionar o que nasceu nulo. A inscrição de IPTU que nasceu nula em nome do falecido, ela não pode simplesmente ser direcionada lá para o espólio ou para o responsável do espólio, no caso o herdeiro. E nessa sentença aqui, o que o juiz cita? O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecido do contribuinte ocorrer depois dele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Ou seja, só pode redirecionar para o espólio se o falecido foi citado em vida. Se começou a execução com ele já falecido, esse redirecionamento não pode. Só pode ser ele foi citado em vida e depois faleceu no decorrer, no trâmite do processo. Aí sim pode ser redirecionado. E aí ele cita aqui os recursos, né, que é agravo em recurso especial de Santa Catarina, e o principal aqui é
a súmula 392. Essa questão, ela é sumulada. E eu já estou marcando aqui, que é para já ficar para mim também essa sentença aqui que me causou muita surpresa aqui, já é novidade isso aqui que está acontecendo, que eu estou trazendo para vocês. Então, portanto, a alteração do polo passivo é vedada, seja na modalidade de sucessão, seja através da substituição da CDA, súmula 392. E aí, ele continua explicando que sequer, olha só, esse juiz aqui ele foi bem incisivo nessa questão da nulidade, ó. Inclusive, sequer pode ser invocada a necessidade de alteração dos cadastros municipais pelo contribuinte, uma vez que se trata de obrigação acessória, que, embora passível de sanção, não faz nascer a obrigação principal. O entendimento é respaldado em todas as câmaras de direito público do Tribunal de Justiça de São Paulo e pacificado no Superior Tribunal de Justiça, STJ. Uma sentença de muita qualidade. Continua trazendo, são três laudas, continua trazendo diversos arestos, diversas jurisprudências acerca do tema. Eu não vou ler todas aqui para não ficar cansativo, mas a principal é esse entendimento que ele trouxe de Santa Catarina, que é do STJ, que é um recurso especial, a questão da súmula 392, que não pode redirecionar, e seguiu aqui trazendo várias jurisprudências de apelação em execução fiscal do município. Então aqui ele traz execução fiscal do município de Franco da Rocha e legitimidade passiva antes da citação, que é o que eu venho rebatendo. IPTU em nome de pessoa falecida não pode ser cobrado judicialmente. Todos citam a súmula 392. Trouxe aqui também execução fiscal de IPTU do município de Osasco, também pretensão ao redirecionamento da execução ao espólio ou sucessores, inadmissibilidade. Continua, apelação civil, execução fiscal, município de Bertioga, também, exercícios de 2014 e 2015, executado falecido depois de ajuizada a execução fiscal, mas antes procedida a citação dos autos, impossibilidade da substituição no polo passivo, inteligência da súmula 392. Continua. Recurso desprovido, recurso voluntário, município de São Paulo, também. Execução fiscal, CDAs. Nossa, que sentença grande e bem embasada. Nessa daqui do município de São Paulo, que eu falei por último, ele cita até o número de folhas aqui que foi juntado à certidão de óbito. E legitimidade passiva ad causam configurada. Continua sempre falando da súmula 392 do STJ, que não pode redirecionar ao espólio e ao herdeiro. Junta mais um aqui falando de execução fiscal, tributário, agravo interno, colégio, redirecionamento ao espólio. Enquadrado do caso, a mesma questão, a impossibilidade de redirecionar. Turma julgadora, voto unânime, também, Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. E, por final, a parte expositiva da sentença com efeito, em se tratando
de executado falecido antes da citação, porquanto a execução fiscal ainda estava na fase de recebimento e levando-se em conta a expressa concordância da exequente, a prefeitura concordou, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 485-6 do Código de Processo Civil. Sem condenação à sucumbência, não há reexame necessário, transitada em julgada ao arquivo com as cautelas de praxe. 16 de janeiro de 2026. Esse aqui é um cliente do escritório, então estou trazendo aqui uma sentença que acabou de sair e uma sentença que demonstra a inovação do judiciário já em buscar se realmente a pessoa está entre os vivos, quem consta na execução fiscal ou não, mas isso aconteceu em São Paulo. Isso é muito novo. É a primeira vez que eu vejo o juiz reconhecer, isso chama reconhecimento de ofício. Ele já reconheceu de ofício que não se pode executar pessoa falecida. Isso aconteceu aqui em São Paulo e é muito novo, é do dia 16 de janeiro agora, faz 4 dias que saiu isso daqui. Veja bem, no Brasil o entendimento, infelizmente, ainda não está desse jeito. Ou seja, IPTU em nome de falecido, todas as pessoas que têm IPTU que ainda está em nome de pessoa falecida, faça uma revisão. Veja como foi feito esse lançamento. Pegue aquele número de inscrição de dívida da prefeitura, consulte. Através daquele número de inscrição da dívida, você pode consultar se ela ainda está só na esfera administrativa ou se já foi para a esfera judicial. Se foi para a esfera judicial, o que precisa ser visto é essa questão. Quando inscreveu na dívida ativa, quando criou a CDA, ele já era falecido? Totalmente nula. Vocês não têm a obrigação de pagar uma dívida que nasceu nula. Pegou o número de inscrição, verificou, ainda não tem processo judicial, precisa pedir uma revisão administrativa na prefeitura. Aí é um processo administrativo. Tem processo judicial, é defesa judicial apresentando o erro. Não tem processo judicial, só tem o número da dívida na prefeitura. Precisa pedir uma revisão na prefeitura dessa questão, na procuradoria, junto à procuradoria. Aí é um processo administrativo. Eu sou Stefano Simões, advogado especialista em regularização de imóveis. Me siga no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo imobiliário, no mundo da regularização em específico. Tem dúvidas? Manda mensagem aqui no canal que a gente vai te responder. Obrigado.